boa noite, a paz de Cristo Jesus. Vocês estão bem? Amém? Queria compartilhar desde já uma palavra com vocês, depois a gente ora mais um pouquinho. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 1. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre nós protegermos a nossa casa, nós guardarmos o nosso lar. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós guardamos os nossos filhos? Como é que nós guardamos a nossa casa? Como é que nós guardamos a integridade da nossa fé? Então nós vamos passear um pouquinho na Bíblia para a gente entrar nesse bate-papo, entrar num consentimento, num entendimento de como fazer esse tipo de eu não diria uma manobra, mas sim uma mudança de mente. Nada mais é do que uma manobra. Quando a gente fala conversão, é uma manobra. Você sai de uma rota e entra noutra. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pai, mais uma vez nós nos curvamos a Ti, nós reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos, Pai, quem Tu és. Tu és o nosso Pai, Deus. O Senhor fez com que nós viéssemos a sermos chamados de filhos. Foi mérito Teu e não nosso. O alcance da cruz nos alcançou as nossas famílias, alcançou a nossa sociedade, Deus. Hoje, como diz a Tua palavra, ninguém mais precisa saber quem é o Deus. Todos conhecem quem é Deus, mas os filhos vão revelar o Pai para as nações, Deus. E nós estamos aqui para aprender a sermos filhos, Deus. Nos ensina, dá-nos discernimento, abre os nossos olhos, Pai. Tira as nossas armaduras que não vêm de Ti, tira todo o bloqueio mental nessa noite. Usa a minha vida, Pai. Não sou merecedor, mas usa a minha vida para a Tua glória, Deus. Amém. Aleluia. Eu estava lendo e relendo essa passagem essa semana. Uma das lições que eu aprendo, do verso 1 até o verso 3, Nicodemos, ele estava sendo atraído pela mensagem. Ele estava gostando daquela mensagem, ele achou interessante. E muitos de nós achamos essa mensagem interessante. E nós somos conduzidos até lugares espirituais e muitas vezes não entendemos, porque muitas vezes o ensino ele é distorcido. E aqui Nicodemos chega de noite, porque talvez ele tinha, pelo seu cargo, né, pela sua patente, ele era um doutor da lei, ele ensinava nas sinagogas, ele sabia tudo sobre a lei. Se você não sabe, a curiosidade, são 617 leis nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele sabia todas as leis. Ele ensinava sobre isso, sobre a lei judaica, sobre a lei de Deus. Talvez eu acho que ele tenha saído de noite para não ser reconhecido. E ele chega com bajulação diante de Jesus. Primeira coisa que ele faz é bajular Jesus. Ele disse: ninguém pode fazer esses sinais, mestre, chamando ele. Jesus dá-lhe uma invertida nele. Disse: eu não procuro bajuladores. Eu falando, tá, irmãos? Eu não procuro bajuladores. Vocês têm que nascer de novo. Vocês têm que nascer da água do Espírito, senão vocês não verão o reino de Deus. Olha que interessante.
Porque muitas vezes nós aprendemos a tentar bajular a Deus, achamos que a nossa adoração e o nosso louvor é um ato de bajulação, porque nós queremos algo da parte de Deus, quando deveria ser a nossa adoração e o nosso louvor, deveria ser um louvor de gratidão ao Pai. Os falsos mestres, os falsos profetas, a gente vai ver todo o evangelho, todos os evangelhos, 4 evangelhos, todas as epístolas e as cartas, eles eram muito enfáticos nisso. Acautelai os falsos mestres, as falsas doutrinas, cuidem, bloqueiem, travem isso, não deixem entrar falsas doutrinas dentro da vida de vocês. Então, se eu fosse resumir, como é que eu posso guardar a minha casa? Guardando a sã doutrina do evangelho. Eu guardo a minha casa, eu guardo a minha vida, eu guardo os meus filhos quando eu entendo a sã doutrina e eu bloqueio ela. Eu bloqueio na minha vida. Veja bem, eu não estou falando que Jesus precisa de defensores, de maneira nenhuma. Mas o apóstolo Paulo sempre enfatizou: guardem a fé pura, bloqueiem os falsos mestres, as falsas doutrinas. Ele está falando sobre nós, sim, lutar pela fé. O pastor Fábio abriu aqui no versículo de Judas, que nós vamos lutar por uma fé. E está chegando esses dias, irmãos. A volta de Cristo nunca foi tão próxima. E a gente precisa bloquear os falsos ensinos, que está mais perto do que você imagina. Esses dias eu ouvi um pregador falando algo que é verdade. Nós temos as nossas heresias particulares. Quem não tem as suas heresias? Quem não tem os seus erros teológicos? Eu tenho um monte de erro teológico. Você também deve ter um monte de erro teológico. Mas a gente, nesses dias, a gente tem que começar a filtrar. O que Jesus estava propondo para Nicodemos? Ele está dizendo: cara, tu tem que mudar. Não é o comportamento, tu tem que mudar, é a mente. Tu tem que mudar a tua forma de pensar, não é a forma de agir. Veja bem, não é errado nós pregarmos sobre comportamentos, sobre como proceder, de forma nenhuma. Mas se eu colocar o procedimento à frente do entendimento do evangelho, eu vou ser só um robozinho, uma maquininha trabalhando, e uma hora eu vou cansar. Agora, quando eu entendo que eu fui salvo para as obras, que o evangelho ele não é uma conquista do crente, o evangelho é um presente de Deus. Você não conquista a salvação, você recebeu a salvação. E a partir do momento que você entende que você saiu do lugar de pedinte, entrou no lugar de filho, sentou na mesa com o Pai, a partir desse momento nós fomos salvos para as obras. E é ali que eu começo a dar fruto. É por isso que Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando Ele tira o nosso fardo, você flui, meu irmão. Você flui, minha irmã. Você se torna um filho de Deus. Para a gente dar continuidade, abra comigo no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Desculpa, irmãos. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Você foi lá para frente, falta só um pouquinho. Todos acharam, amém? Diz assim: Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo, o apóstolo Paulo está falando, ainda que nós, ele, ou um anjo dos céus, pregasse um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele prega para a igreja de Gálatas. Você imagina, o apóstolo Paulo, um judeu convertido,
E alguns historiadores vão dizer, alguns teólogos vão dizer que o livro de Gálatas foi escrito antes da reunião que eles fizeram em Atos 15, que chama, eu até anotei o nome para não esquecer aqui, é o Concílio de Jerusalém, que até o pastor Flávio falou no último culto, é mais uma notinha antes do versículo, não é Bíblia, é só uma notinha para a gente se basear. O que era esse concílio? Esse concílio foi a reunião que eles fizeram para definir o que ficaria da lei para os gentios convertidos. E alguns historiadores vão dizer que o apóstolo Paulo pregou essa carta escrita seria uma das primeiras cartas dele, e foi escrita antes do concílio de Atos 15. Mas isso não diminui o que ela está escrevendo aqui. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles: se vocês permitirem qualquer fagulha entrar dentro do ensino de Jesus, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Sabe, no exército, eu gosto de usar essa analogia. No exército nós usávamos uma bússola. Quem foi milico aqui? Tem bastante milico aqui. Nós usávamos uma bússola quando a gente ia para o campo, normalmente no campo, e a gente usava aquela bússola para se guiar dentro de um terreno longo, às vezes era dias, horas de caminhada. E nós tirávamos ali, ia uma equipe de 4, 5, 6 soldados, dependendo do pelotão. Só que o cara que estava com a bússola, ele não poderia ficar com nada de ferro perto da bússola. Então fuzil, pistola, qualquer tipo de faca entregava para os outros. Os outros guardavam a vida dele para que ele pudesse dar o destino, enquanto os outros estavam guardando a vida dele. E o interessante é que nós, recruta na época, a gente errava muito isso. E a gente só percebia o erro quando a gente estava a quilômetros de distância. A gente errava muitas vezes na bússola 0,1 milímetro. A curto e médio prazo era tranquilo. Você acha que está no caminho, que você está caminhando, e está caminhando quilômetros. Cara, quando você chega, você contou, eu tinha que andar 20 quilômetros, você andou 20 quilômetros e não chegou ao próximo ponto. O que eu errei? Foi um desvio pequenininho na bússola. Te levou para um caminho, às vezes era 5, 6 quilômetros do caminho que você tinha que chegar. Sabe o que a gente tinha que fazer? Voltar para o ponto inicial e novamente fazer a leitura da bússola para poder achar o destino. E não é muito diferente de nós guardarmos a nossa casa. Quando eu deixo qualquer fagulha, qualquer aço penetrar o ensino de Cristo na minha vida, mas pastor, isso aqui não dá nada, é inofensivo. Não, isso aqui não dá nada. Você talvez a curto e médio prazo você não vai ter um resultado ruim, mas você vai ver o estouro lá na frente. Você vai ver o tamanho do desvio que você vai pegar, o tamanho do desvio que o evangelho vai se tornar na sua vida, quando nós nos tornamos permissivos em aceitar falsos ensinos, quando nós nos tornamos permissivos em aceitar doutrinas, práticas, coisas sem o entendimento do evangelho, meu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo, ele, se fosse usar com as minhas palavras, ele ia dizer: eu estou escandalizado, eu me admiro que vocês rapidamente já abandonaram o ensino de Cristo. Aqui, os judeus convertidos, principalmente da seita dos fariseus, que eram convertidos, eles também estavam confusos na época. Eles estavam convertidos ao cristianismo, mas eles estavam pregando a base da lei. Então eles falavam: vocês são salvos pela graça, mas vocês têm que obedecer isso da lei, vocês têm que obedecer isso da lei, vocês têm que obedecer isso da lei, vocês têm que fazer a circuncisão. Abra comigo no livro de Gálatas, um pouquinho mais para trás aqui, capítulo 5, para frente, desculpa, 5, versículo 1. Quando nós falamos em nascer de novo enquanto você procura, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quando nós falamos em nascer de novo, irmãos, você tem que entender que o evangelho não é uma cartilha de regras normativas, o evangelho é a liberdade dos filhos de Deus. O que o pastor Fábio falou aqui sobre cumprimento de regra, não é só o cumprimento de regra. Eu tenho que fazer depois de entender quem eu sou. Aí eu faço com entendimento. Em tudo na nossa vida. Eu não vou obedecer, eu não vou não trair a minha esposa
porque eu quero uma bênção, eu não vou trair ela, porque se eu estiver traindo a minha esposa, eu estou traindo a Deus. Eu entendi que eu sou filho. É mais ou menos nessa lógica, porque as nossas leis aqui do Brasil, são muito fáceis de a gente dar um golpe na lei, a gente dá uma curva na lei. A lei diz que é isso aqui, daí tu pega, só dá uma curvinha na lei e desvia dela. É muito fácil. A lei de Deus, a lei mosaica, ela foi criada para a desobediência. O caráter de Deus é o caráter da graça. Deus sempre foi o mesmo, Ele nunca mudou. Ele nunca mudou. O nosso Deus sempre foi o mesmo. Só que o povo estava bagunçando. O povo não queria Deus. Então Deus deu a lei para eles. 617 leis para que eles cumprissem a lei. Para balizar um povo. Outra, o povo não tinha o Espírito Santo que eu e você nós temos. O Espírito Santo, ele vinha sobre a vida de alguns, para algumas missões, e depois retornava ao Pai. Mas eu e você, nós temos a primícia somente religiosos. Saímos da religião católica, de qualquer outro tipo de religião, e entramos na religião evangélica. O nosso caráter interno, ele tem que mudar. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi mudar minhas vestes. Primeira coisa que eu fiz. E primeira coisa que eu chegava na igreja, perguntava o que eu posso, o que eu não posso. E tinha um monte de coisa. Isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. E os falsos ensinos. E nunca ninguém falava para as pessoas, não, tu pode tudo, é o que a Bíblia diz, tu pode fazer todas as coisas. Mas nem tudo te convém. E nós replicamos isso para dentro da nossa casa. Nós pegamos esses ensinos, pode, não pode, e jogamos em cima dos nossos filhos. E nem nos importamos com a maturidade dos nossos filhos. Eu estou falando de mim. Eu tenho uma filha adolescente de 13 anos. E eu dizia que isso era demônio, filha, não, isso aqui é demônio, não pode. Isso é demônio, não pode. Não pode escutar isso, não pode ver aquilo, porque isso é demônio. Ao invés de eu mostrar quem era Jesus, que podia libertar e transformar a vida dela, eu comecei a encher ela de regra. E aí o evangelho se torna pesado. Só que não é esse evangelho do nosso Deus. O evangelho do nosso Deus, ele é leve. Se você ainda vive um evangelho pesado, é porque você precisa entender, você precisa mudar a sua mente. De maneira nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Não adianta vir bajular o Senhor em adoração, em ofertas, em sacrifícios, não adianta. A proposta de Jesus para Nicodemos e para nós hoje é nascermos de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus, não verá o reino de Deus. Nós queremos profecia, nós queremos barulho, nós queremos movimento, isso tudo é legal. Mas isso tem mudado a nossa vida? Eu tenho visto atrocidades, sabe? Eu tenho muitos amigos de muitas igrejas e eu tenho visto atrocidades. Falsos ensinos pregados em cima de altares, falsas práticas colocadas. E nós temos que defender essa doutrina sim, porque os nossos filhos estão vendo. Quando você liga um programa na televisão evangélico, você tem que saber que ali, as palavras que estão saindo, tem que passar pelo filtro chamado evangelho. Se o nosso ouvido não tiver o filtro do evangelho, nós vamos aceitar todo esse sincretismo religioso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Quando eu falo o evangelho, irmãos, a Bíblia aqui, ela não é o evangelho. O evangelho é uma mensagem que está aqui dentro da Bíblia. Se o apóstolo Paulo estava dizendo para os próprios os judeus que estavam se convertendo, ou os ímpios que estavam se convertendo, ele estava dizendo, vocês não aceitem o peso da lei que esses caras estão jogando sobre vocês. Olha o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, olha só. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecer firmes e não deixeis submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem o que eu, o apóstolo Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que esse está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça de Deus. Pois é mediante o Espírito que nos guarda pela fé, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam muito bem. Quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum modo ou de outro modo, não pensarão de nenhum modo ou de outro modo. Aqueles que vos perturbam, sejam quem for, sofrerão condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Eu vou enfatizar 3 versículos aqui nessa passagem. Primeiro, esse caso vocês deixarem circuncidar, vocês são obrigados a... O apóstolo Paulo está dizendo: se vocês procurarem ser justificados pela lei, separaram-se da graça de Cristo e caíram da graça. Então, quando eu aceito, se o apóstolo Paulo está enfatizando o ensino que eles estavam na época que guiava o povo de Deus, imagina nós hoje, nós estamos recebendo ensino de psiquiatria, de psicólogos, nós estamos englobando os ensinos de outras religiões dentro do Evangelho. E nós estamos aceitando, e muitas vezes nós estamos dando glória a Deus e aleluia aí embaixo, para um falso ensino. Mas meu irmão, você se não é pai, se você não é mãe, guarde a sua fé. É isso que o pastor Fábio falou lá no livro de Judas: vamos batalhar pela fé. Nós temos que guardar essa doutrina. É isso que vai blindar a minha casa e a sua. É quando nós passarmos todo o ensino, seja ele da lei judaica, seja ele de qualquer outro tipo de ensino, de qualquer outra religião, nós temos que passar pelo filtro do Evangelho. E aí você vai extrair o melhor. A Bíblia é uma só. E eu não estou aqui de maneira nenhuma anulando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é rico em ensino, princípios que são válidos e são imutáveis. As leis morais, elas valem até hoje. O que eu estou falando é sobre nós não conhecermos o Evangelho. Não é uma lutinha entre Novo e Velho Testamento. Não, não é isso. É porque nós nos tornamos legalistas e muitas vezes nós tiramos o nosso Cristo de cima dos púlpitos e colocamos Moisés aqui, e fazendo referência à lei. Nós pregamos moralidade, nós pregamos comportamento. Antes de pregar, as pessoas não sabem que são salvas. Sabe o que me chama a atenção quando eu vou atender jovens? Eu sou pastor de jovens aqui. Eu pergunto para eles: você tem certeza da salvação? Eles não sabem. Ah, pastor, mas eu pequei ontem, acho que eu não sou mais salvo. Existe essa dúvida. Gente, a salvação é em Cristo Jesus. Existem duas situações de pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Existe o pecado que eu e você cometemos, e nós cometemos, e eu cometi hoje, você talvez cometeu hoje, é uma mentirinha aqui, é uma coisa ali. Agora é o estado permanente do pecado que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo. É aquele pecado lá, a prática contínua do pecado como normalidade na nossa vida, que a Bíblia chama de iniquidade. Você erra um pouquinho no início, irmão, não vai parecer, a mudança não vai aparecer imediata, mas o rombo, o estrondo vai vir. Eu estou a quilômetros do ponto que era para estar. O que aconteceu? Foi negligência nossa, negligência minha e sua. Eu como ouvinte também, porque nós não blindamos. Muitas vezes nós gritamos aleluia, glória a Deus, e a pessoa está falando uma bobagem aqui em cima. Eu creio sim numa igreja fervorosa, cheia da palavra de Deus, cheia da palavra de Deus, uma igreja blindada. Não é para ficar afrontando pessoas, é para simplesmente blindar. Quando eu escuto alguma coisa na televisão, minha filha está junto na sala ali de ensino, a gente vê muita pregação, eu digo para ela: não, filha, isso aqui não, isso aqui está fora, não tem evangelho aqui. É a mesma coisa eu pegar passagens do Antigo Testamento e mandar você fazer rituais aqui. A Bíblia não é um livro copiativo, a Bíblia é um livro transformador. Não adianta você copiar o que está na Bíblia, não é para copiar, é para você mudar, é aplicar na sua vida. Passe pelo filtro, monte um filtro na sua casa, monte um filtro na sua mente, diga: eu conheço o Evangelho, eu conheço quem eu sou, eu sei quem é Cristo. As nossas igrejas não podem se tornar um templo judaico. Nós não somos, nós somos gentios. Nós temos que viver como Cristo propõe para nós. Pastor, mas como é que eu sei? Irmão, está aqui esse livro aqui, ó. Tem leituras auxiliares. Vai estudar teologia. Tem livros auxiliares que você pode se enriquecer. Faça uma boa hermenêutica, tenha um bom entendimento da palavra. Compre várias traduções original, compre
diversas traduções para que você entenda. Não aceite tudo. Existia uma igreja chamada Igreja de Bereia, que o apóstolo Paulo foi pregar para eles, e eles eram pessoas extremamente rigorosas na palavra, e eles não tinham o Novo Testamento na época, mas eles, cada vez que o apóstolo Paulo falava, eles diziam, não, a gente quer entender, aonde que está escrito isso? Isso é verdade? Existe um processo, irmãos, existe um processo de mudança, e esse processo de mudança é proposto pelo Evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo essa mensagem? Amém? Um pouquinho do fermento dos fariseus, ele leveda toda a massa. Talvez você estava esperando uma formuleta aqui hoje. Dizer para você como é que você deveria fazer. Irmão, anda sempre com o pé direito. Sai da sua casa e bota o pé direito primeiro na frente, que isso aqui não vai acontecer nada. Nós temos que sermos menos místicos, muito menos místicos e mais bíblicos. Mais bíblicos. Mais evangelho, menos misticismo. As práticas, os rituais, os sacrifícios, eles não vão. O que Jesus disse para Nicodemos? Eu não quero bajuladores. Não adianta vir me bajular, tem que nascer de novo, aí eu te aceito. Tem que nascer de novo. Nós temos que mudar nossa mentalidade, o que é adoração, o que é louvor, o que é uma oração, o que é o jejum. Nós temos que mudar nossa mentalidade. Nós temos que entender através das Escrituras. Não são práticas e rituais, é você como filho fazer as coisas porque você ama o seu pai. Ponto final. Eu duvido uma pessoa que ama tanto o seu pai que quer fazer coisas que desagradam a ele. Eu duvido uma pessoa. Há uns anos atrás, antes de eu ter esse entendimento sobre o Evangelho, eu me culpava todos os dias, porque eu não lia a palavra, porque eu não orava, porque às vezes eu não jejuava. Eu não podia passar um dia, porque a religião me disse que eu tinha que ler a Bíblia todos os dias, e eu era uma maquininha. Então, quando eu não lia a Bíblia, eu me sentia culpado. A religião é assim, ela te toca o peso da culpa e do medo. Você fica culpado e com medo de ser amaldiçoado, porque você não fez o seu ritual diário. Quando que esse ritual diário não era para ser um ritual, era para ser um ato prazeroso de um filho com o pai. Eu vou ler as Escrituras, eu vou comer das Escrituras, porque eu quero conhecer quem é o meu pai, e muito mais eu quero conhecer quem eu sou. Eu vou entrar no meu quarto e eu vou orar ao meu Deus, porque eu amo o meu Deus. E às vezes a gente vai para o quarto com um caderno cheio de pedido de oração, e a gente chega para Deus e despeja os nossos pedidos. E não é errado, irmãos, não é errado pedir. Mas lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou, Ele disse, quando vocês orareis assim, Pai Nosso que está aí no céu, Pai Nosso, entre em ação de graças. A sua oração tem que ser primeiro em ação de graças, em arrependimento. Mas nós achamos que nós não queremos um Deus, nós queremos um gênio da lâmpada. Irmãos, quando eu oro a Deus, para Deus fazer a minha vontade, na verdade eu estou servindo a mim mesmo. Eu não sirvo a Deus, eu oro a mim mesmo. Porque quando eu quero que Deus faça a minha vontade, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou subir no monte, eu vou fazer isso não é errado. A intenção, que o pastor Fábio disse, a intenção é errada. Como é gostoso quando você entrar nesse lugar de filho de Deus e você se deleitar na doçura do Evangelho, você vai se sentir leve, vai sair o fardo. Jesus disse, vinde a mim os cansados, eu vos aliviarei. Ele vai aliviar. O Evangelho não é um peso, o Evangelho não coloca peso na sua vida e na minha vida. Tire os pesos, o excesso de ensino tortuoso que você colocou sobre a sua casa e sobre a vida dos seus filhos. Ainda há tempo. Ainda há tempo, irmãos. Existe uma estatística, que nós estávamos esses dias conversando no grupo dos homens, 90% de filhos dos pastores, e eu tenho temor de falar isso, porque eu tenho uma filha de 13 anos, que eu também posso entrar para essa estatística. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. 90% de filhos dos pastores não ficam na fé, irmãos. Alguma coisa tem de errado. É o excesso que nós colocamos sobre os nossos filhos, a carga excessiva que nós mesmos não conseguimos carregar. Nós formamos a lei de Cristo em vez do Evangelho de Cristo. Nós vivemos uma cartilha de regra chamada Evangelho, e não é isso. O Evangelho é liberdade. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é um ato de autorização para você fazer o que você quiser.
Nós vamos pregar sobre comportamento, nós vamos pregar sobre como se portar, como um casal se portar, nós vamos pregar sobre essas coisas. Mas eu acredito que nesses dias nós temos que visitar os primeiros fundamentos da igreja. Nós temos que revisitar os fundamentos do Evangelho. Nem tudo que é bíblico que vão te apresentar é válido. Tem que passar pelo filtro do Evangelho. Quando passar pelo filtro do Evangelho, você tiver essa maturidade de filtrar o que é Evangelho e o que não é Evangelho, você vai viver livre, irmãos. Amém? Não sei que hora é isso. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos? Jesus não precisa de ajuda, irmãos. Não é Jesus mais uma prática, não é Jesus mais uma lei, não é Jesus mais nada. É Jesus e ponto. Eu queria que você deixasse nessa noite aí, ou desse um bico na religião que tem dentro de você, e eu também tenho religiosidade dentro de mim. Nós desse um bico neles. E nós entendemos que o Evangelho, ele nos alcança e nos baliza. Nós somos iguais. Nós somos iguais uns aos outros. Eu preciso de você. Sabe quando eu falei da bússola? Nós somos uma família. Como é que nós vamos guardar a nossa família? Eu preciso de soldados ao meu redor aqui para que eu possa fazer a leitura correta. Ou talvez você esteja aqui fazendo a leitura e eu estou com um fuzil lá fazendo a sua guarda. Nós precisamos guardar uns aos outros. Se nós permitirmos esses falsos ensinos que a gente vê por aí, entrarmos na vida dos nossos filhos, entrarmos na nossa casa, e isso vai começar a levedar toda a massa. E eu vou voltar ao que o apóstolo Paulo disse aqui, capítulo 5 de Gálatas. Se vocês deixarem circuncidar, ou seja, se vocês deixarem entrar qualquer coisa de qualquer outro ensino, mesmo que seja judaico, veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês declinaram da cruz de Cristo, vocês abandonaram a cruz. O Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. Amém? Amém? Vamos orar nessa noite? Pai querido, nós te damos graça nessa noite, Pai. Que nós não queremos viver o que nós achamos, Deus. Tua palavra diz que nós venhamos a diminuir e o Senhor cresça, Deus. Nós queremos diminuir no nosso conhecimento humano, nós queremos diminuir na nossa falsa teologia, nas minhas heresias, ó Deus. Não sou o dono da verdade, ensina-me, Senhor. Mas eu quero viver para Ti e para a Tua glória. Queremos instruir os nossos filhos, não só os nossos filhos de sangue, mas os nossos filhos na fé, Senhor. No Evangelho puro, simples e leve que o Senhor nos propôs. O Teu fardo ele é leve, o Teu jugo é suave. Nós Te amamos, Jesus. Não por aquilo que o Senhor já tem nos dado, isso é bom, e nós amamos os Teus presentes, mas não são mais essas coisas que nos chamam a atenção. O que nos chama a atenção é vivermos uma vida que Te agrada, um novo nascimento, Jesus. Se alguém aqui ainda não nasceu da água e do Espírito, não mudou a sua mente, Pai, que venha, Deus, sabedoria. A Tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dará deliberadamente, livremente. Peça sabedoria nessa noite, meu irmão. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Não é uma palavra crua, é uma palavra regada do Espírito. Uma palavra doce regada ao Espírito Santo. Que venha discernimento, graça e sabedoria sobre a tua mente. Entendimento para mudar uma vida religiosa que talvez você vivia, para uma vida de filho, uma vida que ama o Pai. Feche os seus olhos se você quiser, tenha liberdade na casa do Pai. Teu amor está ganhando forma. Sim, está, Jesus. O teu
Ele está. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar o teu amor. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma em mim. Sim, o teu amor está. O teu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Por isso eu vou, e eu vou Me esvaziar. me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou. Eu Eu vou me esvaziar. me esvaziar Que o Senhor ganhe forma em nós. pra você. Tudo em mim ganhar. Tudo em mim ganhar. E eu vou. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Nós te amamos, Jesus. Que o teu amor cresça aqui, Senhor. Cresça em famílias, Pai. Guarda as famílias, Senhor. Guarda, Senhor, as mentes, os corações. Guarda os teus pequeninos aqui hoje, Senhor. Aqueles que estão em casa nos ouvindo, guarda os teus preciosos, Pai. Debaixo da proteção das tuas mãos. Que nós possamos viver, Senhor, a doçura, a clareza e a leveza do teu evangelho. Muda, Deus, em nossos corações e nossa mente. Muda, Senhor, venhamos a diminuir nós, Pai.
e o teu entendimento cresça, a tua sabedoria nas famílias cresça. Levanta um exército nesse lugar, Pai. Um exército, Pai, cheio do teu entendimento, cheios do teu Espírito Santo, para que possamos proclamar e revelar aos filhos lá fora, à criação lá fora, que eles têm um Pai, que o Pai os ama, que o Pai os ama, o Pai ama. Eu ouvi essa semana, irmãos, eu achei muito interessante. Existem várias interpretações para a parábola do filho pródigo, e eu ouvi essa semana algo que me chamou muita atenção. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai e ele requereu a sua herança antes da morte. Isso era um escândalo, porque ninguém pode requerer uma herança sem uma morte. E ele pecou, mas o filho que ficou em casa pecou pelo mesmo pecado dele. Porque o filho que ficou em casa amava mais as coisas do pai do que o próprio pai. E o filho que saiu também amava mais as coisas do pai do que o pai. Então os dois estavam no mesmo patamar de pecado. Mas existia o terceiro filho na história, o que estava narrando a história. E esse era apaixonado por Jesus. E eu achei muito interessante isso, porque eu nunca olhei com essa ótica. Eu confesso para você que eu nunca olhei com essa ótica. Nós temos que ser parecido com o terceiro filho da